Em nome de Jesus. Nós temos falado sobre as batalhas espirituais. A gente entrou num propósito chamado Jeová Nissi, o Senhor é a minha vitória. E falamos, vamos lutar, Neemias 4, Neemias 1, vamos entrar, vamos lutar pela nossa família, vamos lutar pelas nossas finanças. Agora, as pessoas pensaram que era só erguer a bandeira, e aqui parece até uma varinha. Aconteceu, mudou tudo. Não é assim não. Fosse assim está fácil. Deus está ao lado, de formas que Ele dá para você, não faz dessa forma. E vai, não, é posicionamento. Todas as batalhas tem que haver posicionamento. Por quê? Porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Porque Ele não gosta de. Nós lemos lá em Provérbios, um tempo atrás, ainda falta 4 capítulos, não me esqueço, vou ler o livro. Falando no 26. Lemos lá, Deus não gosta de preguiçoso, não. Deus não gosta de preguiça, não. Aí imaginou Ele fazendo tudo, só manda, toma. Aí o cara vai ficar como depois? Quando Ele falou, dá, pegar um copo d'água ali, tá muito longe. Mas não, que preguiçoso. Deus não treinou homens para ser crianças, para crescer, para terem atitudes firmes, chamar soldado para ficar olhando Deus guerrear. Tem situações que Deus diz, é impossível, aí é comigo. Mas o que é possível, que depende da sua atitude também, Deus fala, te esforça-te. Não fica aí com o corpo mole, levanta-te, põe-te de pé, Josué, porque eu falarei contigo, e vá, marche, porque eu te chamei para vencer. Então quando Deus libera essa palavra, tem coisas que Ele fala, é para você fazer, e eu te abençoarei. Então tudo que você fizer, Deus dará o escape, Deus dará o livramento, como diz a música, Deus dará resultados. As coisas, Deus não faz por você, Ele facilita as coisas para você. Ele faz com que as coisas se tornem um pouco mais fáceis. Vem a dificuldade, mas Deus dá um escape aqui, um jeito ali, aí aquilo passa e você consegue retomar a sua posição, né, irmão? Está lá na beira do hospital, lá na beira do hospital, sobrando a situação, aflição, uma angústia, mas Deus vem e consola. Aí Deus vem e traz uma luz, traz uma esperança, e começa a melhorar o quadro clínico, e o anjo está ali tocando, você não está vendo, mas Deus está ali perto, tocando no seu sangue, tocando no seu exame, tocando nos médicos para te atender, preparando tudo. Ele está facilitando, mas Ele quer ver a sua posição. Vai ficar ali amaldiçoando o teu corpo, dizendo que eu morra logo. Como disse Jó, ele abre a boca e fala, esse maldito dia que eu nasci. Porque quando entra o questionamento na vida do homem, entra esse tipo de comportamento e pensamento. É muita aflição, aí começa a questionar. E o questionamento só nos leva a mais aflição. Não nos traz nada de bom o questionamento pela vida. Porque não somos capazes de mudar. Não somos capazes de mudar a história da vida, das coisas que aparecem. Não temos controle sobre as coisas, nem sobre as pessoas. Então nós temos que estar prontos para lidar com a vida, lidar com as situações, e com Deus, pode ter certeza que com a sua fé vai fazer toda a diferença. Não foi isso, irmão? Tua fé não fez a diferença? É na hora da tua angústia que você vê o poder da fé que você tem. Você vê o quanto Deus se lembra de você, o quanto Ele te ama. Está aqui o irmão sentado, ele podia estar internado lá, sem esperança alguma. Mas está aqui sentado, porque é Deus que quer ele aqui, porque ele crê em Deus, crê em Jesus. E quando nós cremos e guardamos a nossa fé, ela tem um poder, tem o seu efeito, a nossa fé, a nossa oração, porque oração é exercício de fé. Porque quem é que fala com as paredes? É louco, é? Para os crentes é tudo louco mesmo. A Bíblia diz que para o mundo as coisas de Deus é loucura. Por isso que você fala com Deus, o Deus invisível, né? E as pessoas estão falando com quem? Eles estão falando com o invisível. Exatamente, por isso que é fé. Por isso que a oração é pela fé. Você não ora porque vê Deus. E Jesus diz, bem-aventurado é aqueles que creram, que não me viram e creram. Bem-aventurado, esses serão mais bem-sucedidos ainda do que os meus apóstolos até. Porque me viram muitas vezes até. Foi com credulidade muitas vezes. Mas ele diz, mas aqueles que não me viram e pela fé confiam que eu existi, confiam no que eu fiz na cruz e aguardam a esperança de uma vida eterna, esses são para dar aplausos, para dar a Ele uma coroa de presente. Deus nos aguarda, os céus nos aguardam.
Então é o momento das nossas angústias que nós temos que mostrar, provar a fé que temos, agir com o funcionamento correto, porque Deus não vai fazer por você. O erguer da bandeirinha é a concordância entre nós diante do reino de Deus, porque Jesus liberou uma palavra. E ele disse assim: onde 2 ou 3 concordarem, ali eu estarei, será ligado nos céus o que ligares na terra. Então nós estamos ligando em concordância, e há um poder na concordância que vocês nem imaginam. Certa mulher estava com um problema, estava lá passando uma miséria terrível, e chegou para o profeta, e o profeta disse assim: faz um bolo aí. Ela falou: mas não tem nem farinha, está acabando. Eu falei: acabei de falar para você. Ele disse: faz um bolo e mira, porque Deus multiplicará o teu azeite. E o azeite representava dinheiro, tá? Vendia-se azeite lá. E ela fez o bolo. Mas o que o cara ia fazer? Será que Deus ia comer bolo? Mas ele disse: faça. E ela obedeceu e fez o bolo. O que estava representado ali? A autoridade de Deus e a submissão daquela mulher, dizendo em obedecer. Concordância. E quando a gente concorda diante de Deus e fazer algo num propósito, Deus honra. E a palavra de Deus diz que aquela mulher um dia se multiplicou de tal forma que ela vendeu o azeite e multiplicou mesmo, encheu. Ela foi derramando azeite e não parava de derramar. Porque o profeta disse: o teu azeite vai se multiplicar. E se multiplicou o azeite. E não faltou ao ponto dela pagar toda a dívida que ela tinha, ainda sobrar para ela. Dá para entender o agir de Deus? Então, às vezes, um ato simbólico, você acha, concordância. E quando vem no altar inspirações para o seu pastor, seu líder, pode ter certeza que quanto mais você concorda com ele, mais você é abençoado quando as coisas vêm do Espírito de Deus. E os caminhos se abrem. E as coisas acontecem de forma maravilhosa. E não é porque você não fez nada, você vai fazer, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai se cuidar, você vai fazer a sua parte. Mas as demais coisas Deus fará, não é isso? Busquem primeiro o reino. Priorize na sua vida as coisas de Deus, o Espírito que é espiritual, e as demais coisas, não o resto, é as demais coisas Deus vai fazer. Quer dizer que Ele vai acrescentar, Ele vai facilitar tudo aquilo que você espera que aconteça, que está dentro de uma aprovação. Antes de falar propósito, quer dizer, Deus aprovou, né? O cara quer comprar uma coisa que vai matar ele, Deus vai dizer: não aprova, você vai te matar. Não vai ter. Às vezes não é aquilo. Quero um BMW, um X1 aí, tá bom, mas você quer um X1, mas você nem olhou pelo seu emprego, como você vai pagar a roda do X1? Como você vai pagar? Aí o cara pega, compra o X1 na parcela, e depois está dizendo: estou endividado, está terrível a minha vida. Vai lá, você vai comprar um BMW, tendo salário. Aí vai orar pelo teu salário primeiro, vai orar pela multiplicação, se precisa melhorar o seu emprego, usa a inteligência, porque Deus fica agindo com pessoas pedindo, e a fé muitas vezes move em situações, mas não quer dizer que Deus quer que aquilo aconteça. Às vezes você não quer estar ouvindo, e teima em algo que Deus não quer que você faça. Então temos que ter essa dependência de Deus, que bem ou mal nós temos que estar com Ele, na concordância com a palavra dEle, e Ele vai nos guiar certinho, o tempo das coisas, o tempo de fazer, o tempo de colher, de plantar, e você vai viver bênção sobre bênçãos. Amém. Por que bênção sobre bênçãos? Porque você já foi abençoado. Quando você creu em Jesus como Senhor da tua vida, como teu único Salvador, o único intermediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz que Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você é um abençoado. Agora, quando você age fazendo a vontade de Deus, você se torna um abençoador. Quando você age, quando você, tudo que você faz para fazer o que agrada a Deus, a vontade de Deus, você está sendo um abençoador. Você está agindo, você é uma bênção, mas você está tornando a sua vida uma bênção. Porque você está sendo o instrumento de Deus para abençoar a tua casa, as suas finanças, com as suas atitudes, agindo conforme a palavra de Deus. Suas armas são espirituais. Então não entra para a batalha espiritual com um posicionamento de medroso, de covarde, ou de qualquer jeito. Pensando, tá? Vai nessa. Semana passada, esse pastor teve uma experiência que foi meio esquisito. Esquisito porque Deus falou, vai ter orando, e daí adorou.
E ela sonhou lá, teve um sonho lá e passou para mim, eu também interpretei o sonho. E depois eu orei, falei, Deus, e Deus falou bem claro no espírito dela, e nós concordamos. Deus falou, tem pessoas que estão sendo indiferentes, que não estão levando a sério esse propósito que vocês colocaram. Que jejum, depois, não deu para jejuar, você não quer eu vejo. Não deu para fazer, depois eu faço. E Deus diz, peça para essas pessoas saírem dessa batalha. Porque está sendo um espremer que pus, irmão, que ferida. Não pensa que para quem está levando a sério, está vendo? Deus está espremendo as espinhas aí do diabo. O que ele fez dentro da tua casa, está espremendo. E essa fase de espremer pus, desculpa a palavra, mas ninguém gosta. Né? Você espreme a ferida, tem que sair isso aí, como sabe, tem que espremer. Dói. Mas tem que espremer, tem que sair isso aí. E Deus está espremendo, hein? Deus está espremendo. Aquilo está parecendo um pouco difícil, aguarda. Porque o pus tem que sair, porque tem que ficar limpo, para curar, para restaurar a família, para restaurar o teu coração, para restaurar essa área da tua vida. Então, não fique amedrontado, porque um recurso. Não, fique firme. Porque Deus deu a palavra em Jeremias 4:20 para nós. Ele nos dará o nosso favor. Mas se posicione. A sua batalha não é física, a sua batalha não é para ser levada de qualquer jeito, sua batalha é espiritual. Então se posicione como mulher, homem de Deus, revestido da armadura de Deus, numa batalha, como soldados. Amém? Amém. Glória a Deus, eu acho que eu estou certo, não, silêncio. Glória a Deus, a palavra de Deus está certa. Então eu digo para você, suas armas espirituais quais são? Jejum, oração, a sua declaração diária da palavra. É o que nós falamos todos esses domingos. Quem veio, recebeu. Por isso que a sequência é importante. Daqueles que estão ouvindo, jejuando, orando, a arma espiritual de Neemias, declarando diariamente a palavra, pondo a palavra à frente de todas as coisas, anunciando a palavra, declarando a palavra, como foi trazido também na ministração através do pastor Eliel. Deus usou para dizer, usem a palavra. Vocês amaldiçoam mais do que abençoam. Por isso que o inimigo toca naquilo que ele possui. Abençoe, usem a palavra para abençoar, para ordenar a bênção e não a maldição. Deus está falando sobre, então, declarando a palavra diariamente de bênção diante das suas batalhas. Faz parte das suas armas espirituais. E a oração intercessória que nós falamos de quebrantamento. A oração intercessória é aquela de Neemias que nós falamos, onde devemos colocar na posição daqueles que estamos orando. É o filho. Não amaldiçoa ele porque ele está errado, não, porque ele está fazendo as coisas erradas, não. Não amaldiçoa ele porque ele não quer obedecer a Deus, não. Pelo contrário, ore dizendo, Senhor, perdoe os pecados desse meu filho. Porque é isso que nós ministramos. Jó fazia o que pelo seu filho? Os seus filhos iam lá para o churrasco lá. Tempo de hoje, né? Então ia lá para o churrasco, fazia um banquete lá. E Jó, depois que acabava o banquete, logo de madrugada, a Bíblia diz que Jó oferecia uma oferta a Deus, orando pelos seus filhos, dizendo, Senhor, perdoa eles. Talvez eles tenham nessa brincadeirinha de se encontrar, falado mal de ti. Porque ele sabia que quando um homem fala, desobedece, amaldiçoa as coisas, vem a consequência. E ele, para guardar os seus filhos, ele pedia perdão pelos seus filhos, oferecia uma oferta de misericórdia, clamando pelo perdão, para que Deus perdoasse os filhos. Porque a Bíblia diz, antes, ele falou assim, eu estou oferecendo Deus, porque se passou, nem falar, mas se passou o pensamento em um dos meus filhos, de amaldiçoar a vida, amaldiçoar a Deus, perdoe-se por ele. Isso aí é uma intercessão de misericórdia e quebrantamento. Porque quebrantamento é o quê? É se humilhar, é colocar na dependência de Deus e declarar a Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão de Deus. Peça pelos seus filhos. Então a oração intercessória é necessária. Peça perdão pela sua vida e peça perdão pelos teus entes queridos. Você está ganhando essa batalha. Perdoe ele porque ele está bebendo demais, porque ele virou alcoólatra, porque ele está drogado. Perdoe ele porque ele não te conhece, não quer dar crédito a ti. Senhor, perdoe a incredulidade do meu filho, da minha esposa, do meu esposo. Olhe, essa oração você vai ver o poder que ela tem, porque foi assim que Neemias fez. Perdoa esse povo, Pai, eles se desviaram de ti. Tem misericórdia, mas nós precisamos reconstruir Jerusalém.
E ele clamou uma oração intercessória, de quebrantamento diante de Deus. Então não se esqueça de se humilhar, de se colocar na condição de dependente de Deus. Isso é se humilhar, dependente de Deus, para que Ele possa manifestar o poder dele através dessa intercessão de misericórdia. Em 1 Coríntios 10:4 diz que as nossas armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir as fortalezas e assim destruirmos ideias falsas ou sofismas. 1 Coríntios 10:4. Nossas armas não são do mundo, não é do jeito que você quer, não é brigando, não é xingando, não é batendo que você vai vencer. Mas nossas armas são poderosas em Deus, é conforme o que Deus estabelece para você agir, é conforme a vontade dele diante das batalhas. Então as armas que ele te dá são armas espirituais. Por exemplo, perdão é uma arma espiritual. Ninguém odeia essa palavra perdão, porque quer se vingar, quer ver a desgraça do outro para pagar o que ele deve. Mas o perdão é uma arma que libera o teu coração, libera as pessoas também, que traz da sua boca bênçãos surreais. O perdão, por exemplo, é uma arma espiritual. Por isso que são poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, qualquer tipo de investida de Satanás para tentar contaminar o seu pensamento, e tentar oprimir a sua vida, a sua alma. Ele destrói qualquer fortaleza, qualquer ajuntamento de forças espirituais que vem para te oprimir, para te dar pensamentos errados, ele diz, destruindo todas as mentiras que Satanás cria na nossa mente, ou que as pessoas lançam sobre nós, falsas ideias. Na verdade está difícil, você não vai conseguir. Olha lá, piorou, olha o Trump, olha não sei o que, olha o Lula, olha blá blá blá. Isso aí são falsas ideias do crente, porque ele não pode depender de Lula nem de Trump, ele tem que depender de Deus. E quando vem essas ideias, você não vai conseguir, porque está ruim, porque a economia depende de Lula, você está errado. Porque a economia não depende, a sua vida depende da bênção ou da maldição. É bênção ou maldição? É a palavra de Deus, querido. Não estar em Deus ou fora. É o seu posicionamento que vai definir a sua bênção, a sua forma de prosperar. Não é economia. Nós não somos assim do mundo, não vamos sofrer. A chuva vem para todos, mas quando vem, pode ter certeza, Deus garante o escape e garante para você o livramento. É palavra de Deus a nosso respeito. Então não fiquem, que temos uma esperança. Ele nos ouve, a Bíblia diz, e essa é a esperança que temos. Deus nos ouve, e já que Ele nos ouve, a nossa esperança é que Ele responda, e Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém? Confia no Senhor. Nossas armas são espirituais. Hebreus 10:23, guardemos firmemente a esperança da fé e que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Confessar, como estou falando, declare a palavra, faz parte das suas armas espirituais. Fale da palavra. Quando tem uma situação, está impossível, nada é impossível para aquele crê, está escrito. Foi assim que Jesus combateu as investidas de Satanás. Quando ele veio investir contra Jesus, como que Satanás investe? Ele vem combater você. Qual o primeiro momento que ele vai se apresentar? Provavelmente quando as suas emoções começarem a ser abaladas, quando começar a demonstrar sinais de emoções, de que você está sendo movido por emoções e não pela fé, é onde ele entra com as suas investidas. Quando Jesus disse, teve fome, o homem ali entrou, o homem Jesus, teve fome. Aí o inimigo veio tentar. Só foi ele ter fome. Quando ele jejuou, o diabo não chegou perto, não. Mas quando ele teve fome, depois de 40 dias, o diabo veio para dizer, tentar ele, faça isso virar pão, essa terra. Aí qual foi vamos dizer assim, contra-ataque de Jesus contra o diabo? Está escrito, Satanás, nem só do pão viverá. É a palavra na boca. Por isso é que ele diz, confesse, guarde a palavra e professe a palavra diante das suas batalhas. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para quem crê. Vai pegando os versículos, Ele suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. Está escrito. Fale isso para o seu problema. Fale isso para diante dos seus negócios, diante dos problemas do seu filho. Declare a palavra de Deus nas suas lutas e você vai vencer.
Joel 3:9 diz: anunciem isto às nações. Joel 3:9. Preparem-se para uma guerra santa. Chame os soldados, que todos se apresentem e se preparem. Olha só, Joel falando sobre a batalha, para os homens se apresentarem, e depois ele diz: não só se apresentar, mas para se prepararem para a batalha. Joel 3:9. Se apresentem, soldados. Ou vamos fazer, irmão, vamos sim, tá bom, mas se preparem para isso. Não é de qualquer jeito. Não vem achando que o pastor falou vai estar bom, já está suficiente. Ele ministrou a bênção e vai acontecer. Não, tem que se funcionar. Deus nos chamou para a batalha. Aí você se apresentou para Deus, aí disse: aqui, Senhor, eu quero lutar por isso, e quero ver a minha vida mudar. Tá bom, então se prepare. Revista das armaduras, tenha a certeza da salvação, revista da couraça da justiça, creia no poder de Deus, pegue a palavra, leia, declare. Por isso que eu mando para vocês essa semana os 3 versículos, para ser declarado pelo menos 2 vezes a semana. Declare a palavra, ore, jejue 1 vez por mês, que é o que a igreja tem que fazer. Os pastores estão jejuando toda segunda, mas jejue 1 vez por mês. Ou então, se quiser jejuar durante a semana, pode jejuar junto, não tem problema não. Mas esteja usando as suas armas espirituais. Se posicione, não fique só se apresentando para Deus e não fazer nada, dormir, ficando em casa dormindo. Quantos deixam de ir no culto, ficam dormindo em casa mesmo? Porque está cansado por quê? Você dormiu da meia-noite às 6, ainda quer dormir mais ainda. Tem coisa que a gente, na verdade, a gente não quer. Então, quer dizer, a gente quer a vitória, mas não quer se posicionar na batalha. Então, fica para trás. Não pense que Deus não analisa isso, não analisa. Deus olha bem, ele diz: muitos ficaram para trás. Na batalha de Gideão, ele disse: muitos ficaram de fora. Porque o próprio Jesus até disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos ficarão de fora, porque querem ter a bênção, viver a vida eterna, mas não quer fazer nada, não. Quer ficar em oba-oba aí, dormindo, para andar, sei lá. E ele pé na igreja, o pé no mundo. Tá, vai nessa, que Deus está olhando para ele e não, o filho amado, tá? Ele não vê a hora de se arrepender, você não ir para o inferno quando morrer. Ele não vê a hora, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer que ele se converta do seu mau caminho. Amém? Se prepare para a batalha. É Joel, agora vamos para o versículo 10, Joel 3. Transforme os seus arados em espadas, e as suas foices façam lanças. 2 coisas que Joel trouxe na orientação dessa batalha espiritual: remova as pedras, use a sua fé para remover, não deixe as pedras, abra a vala. Abrir a vala é agir com fé, limpando o coração, porque às vezes o coração das pessoas estão cheio de coisa ruim. Eles oram a Deus, mas o coração cheio de raiva, de ódio das pessoas, dos negócios, do que está dando errado. Limpa o teu coração, prepara a terra. O Senhor Jesus disse que o nosso coração é a terra fértil, que a palavra quer entrar e produzir. Mas se teu coração está cheio de pedra, aí ele disse: pega o arado. O arado é aquele instrumento que eu falei aqui no final, né, o Leandro, que tem aquela pá no finalzinho, tem vários modelos, e 2, tipo uma tesoura, e vai empurrando, vai abrindo, vai rasgando o chão e preparando 30 centímetros para a semente ser lançada. Preparar o coração, a gente tem que ir fundo, tem que ir mais fundo do coração e dizer: opa, isso aqui não, estou com raiva dessa pessoa, estou com ódio, eu estou, não sei por que isso aconteceu, eu estou descontente com Deus, porque não aconteceu como eu queria. Ou o Senhor me perdoa, limpa o teu coração, prepara o teu coração. Como ele diz também, transforme em lanças, né? As foices, né, são aquelas de cortar. Então pensei, transforme em lanças a sua foice. Quer dizer, um alcance bem maior, né? Olhe bem mais adiante, pela fé, não fique vendo só o presente, sabe? Porque a lança assim, a foice você corta aqui para colher, e coloca aqui dentro, colhe. Mas a lança vai longe, fica cortando aqui a fezinha aqui,
A fé só vai até aqui, até a página 2. Se Deus não fizer amanhã, eu desisto. Tá bom? Então, nem tudo vai ser como você quer, porque Deus não gosta de gente birrenta, não. Deus gosta de filho amado, que o ama, que confia nele, que persevera nele. Então, não, por que aqui não? O que eu tenho que fazer se eu perseverar? Continua orando amanhã e depois da manhã. E pode ter certeza, no quarto dia, às vezes, já está ressuscitado. A tua bênção já está. Então é perseverança na oração. Amém? Então transforme, alcance mais longe. Use a sua fé com perseverança. E use a sua vida, libere o seu coração nessa batalha. E não só se apresente para Deus, mas se prepare. Leia a palavra, jejum, ore, se envolva com aquilo que concordamos. Porque é uma direção que eu dou a você, que o Espírito me deu para mim fazer também. Jejum, oração, palavra, ânsia. Então, se você entrou nessa concordância, esteja pronto. Agora chegou a palavra. Diga dele. Mas é para você se fortalecer. Mas agora que nós vamos ver, eu falo a palavra, vamos falar a palavra viva do Espírito Santo. Dai graça por tua coluna. Vamos lá para Jó 2 agora, mas eu vou ser bem breve. Acredito. Eu declaro. Jó 2. Então chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. Cara, é usado. Ele já tem medo de ninguém, não. Ele quer vir para cima. Ele está diante de Deus, que ele sabia que Deus podia fulminar ele por essa atitude dele, ousado, cara. Mas Deus deixou ele, vai, fala o que você quer. Eu sei o que você quer, mas fala, só para me ouvir. E aí ele falou para Deus. E o Senhor perguntou: de onde você vem? Falou para Satanás. E Satanás respondeu: estive dando uma volta na terra, passeando por aqui e por ali. Ele não tem o que fazer, é vagabundo, né? Fica passeando por aqui e por ali, só para causar destruição. Porque assim é a vida de ladrão, só quer causar destruição. É um ladrão, procurando oportunidade para destruir aquilo que Deus construiu. É um ladrão. Por isso que eu estou falando vagabundo no bom sentido de ser ladrão. É isso que eu estou falando. Está entendendo? Roubar e matar e destruir. Ele estava por aí passeando, né? Tem que fazer, fica sendo. Então Satanás estava andando como um leão, rodeando a terra e tentando achar uma oportunidade para poder destruir as pessoas. Aí o versículo 3 ele diz: aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? Você viu o Leandro? Você viu o pastor Elias? Você viu o pastor Hélio? Você viu o César também? Você viu a Lucinéia? Você viu o irmão Edmar, a Lívia, a irmã Cida? Você viu eles lá? Você viu? Deus está vendo. E ele estava vendo também. O diabo, esperando só uma oportunidade para agir. Então ele disse, Deus disse, né? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. O diabo está de olho, mas Deus está de olho em Jó também, e de olho em você. E Deus sabe quem você é. Então, como foi dito, era uma frase essa semana, foi dito: na tua batalha não importa quem você é, mas é quem está ao seu lado. Estamos com Deus, então Ele nos conhece. Então, mais do que eu saber quem eu sou, é quem está comigo. É Ele quem me garante a batalha. E Deus sabia quem era Jó. Você viu lá? Eu divido dele. Ele disse: ele me teme, versículo 3 de Jó 2. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Temor a Deus, respeito pelas coisas de Deus. É isso que Deus olha dentro de você e de mim. Olha lá, você viu ele, você viu a Sandra, você viu ela. O que está no coração dele? É o que Deus está olhando. Eu sei o que está no coração dele. Satanás não sabe, mas pelas suas atitudes, ele começa a saber o que você está produzindo dentro de você. E aí ele começa a preparar o ataque dele. Então Deus diz: está vendo como ele me tem? Temor a Deus, é respeito pelos conselhos de Deus, pela palavra. Se diz não faça, aquilo é bom. Não fique querendo se vingar.
Não amaldiçoe, abençoe, é porque é melhor. Se o Senhor diz, venha, ore, busque, esteja comigo, fique firme, não desista, é porque é melhor. Não amaldiçoe seu irmão, não amaldiçoe suas coisas. Você é fonte de bênção, não de maldição, porque é melhor. Então o Senhor disse, procurando, e ele não procurava fazer nada errado, afastando os conceitos de Deus, nos afasta das coisas que vão dar errado, ou das coisas erradas, das coisas que vão trazer destruição. Aí, no entanto, você me convenceu. No entanto, ele disse, você me convenceu. Eu deixei você desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Que teve a primeira tentativa, vocês lembram? Jó, primeiro, Satanás veio pela primeira vez, tocou nas finanças estruturais, e depois tocou na família, nos filhos dele, matou. Aí por isso que ele disse, eu permiti, mas você viu que ele é justo, né? Ele continuou firme, não voltarei, Deus tem toda a soberania sobre o bem e o mal na minha vida. E não pecou Jó por isso. Por isso que ele disse, eu deixei você tocar nele, mesmo sabendo que ele era justo, só para provar para Satanás que ele não tem poder sobre os filhos dele. Aí ele disse aqui, eu deixei você tocar, mesmo sabendo que Jó tinha uma posição firme. Ele se tratava de um ataque espiritual. E mesmo assim, versículo 3 continua dando tudo isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero, como sempre. Esse era o posicionamento de Jó. Ele continua firme e sincero, se esforçando a fazer o que é certo, fazendo o que é certo, o que agrada a Deus. Foi a posição de Jó que agradava a Deus. Deus falou para Satanás. Agora vamos lá no versículo 4. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Campo estrutural, o campo fundamental. Eu vou dizer assim, vou nomear assim. É estrutural ou fundamental? Dinheiro vem, dinheiro vai. Fico contente quando te ganha dinheiro, dá uma alegria, conta cheia, vai gastando na carro. Parece que à medida que vai acabando a conta corrente, a alegria de muitas pessoas vai acabando também. Porque é emocional, é estrutural, é do lado de fora, não tem nada dentro, não sólido no fundamento dessa pessoa. É do lado de fora, e o parede se balança com a tempestade. O fundamental é alicerce. E o que não estiver bem alicerçado, bem fundamentado, balança e cai. Mas o que está bem alicerçado, como Jesus disse, alicerçado na rocha, balança, mas não cai. O inimigo pode vir chacoalhar suas emoções. Aí você está agora, está faltando, não tem isso, não tem aquilo. Mas você está pronto na batalha, posicionado na fé. Você vira e está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então suas emoções param de balançar. Ele foi lá, chacoalhou as emoções de Jó, sabe? Foi lá, pegou as finanças, matou o gerinho dele lá, o jumentinho. Eu falei sobre isso. A área financeira é um jumentinho. E aí é um jumentinho que nos ajuda a conquistar as coisas. E para Deus é como um jumentinho. Uma coisa, está ali, que faz o esforço, que leva as riquezas de um lugar para o outro, te dá e você acumula. E Satanás matou o jumentinho de Jó por isso. E depois matou também o cabelo, quer dizer, a resistência, a resiliência, ânimo, desânimo. Estou afim, hoje não vou para a igreja, hoje não vou orar, hoje não vou. E me tocando nos cabelos, que significava a resistência, pelo que o Espírito trouxe para nós. A resistência da pessoa emocional, ainda é emocional. Só que depois Satanás veio e tocou nos filhos. Aí quando ele tocou nos filhos, ele balançou as estruturas, tocando no jumentinho, no cabelo, nas finanças e no ânimo da pessoa, né? Na vida de alegria de fazer as coisas, ânimo para fazer as coisas. Quando ele começou a tocar nessas duas coisas, balançou a casa, mas não caiu. Mas quando ele tocou nos filhos, a Bíblia diz que a casa caiu em cima dos filhos. Caiu, tocou no alicerce. Aquilo foi, aí foi onde Jó sentiu. Foi uma dor, porque ele já se manifestou dizendo, eu sei que eu não lutarei, eu sei que Deus é soberano, em outras palavras. Ele sabe de tudo.
Eu não vou jamais dizer que Ele não me deu bem e não me daria o mal, não permitiria que o mal acontecesse, porque a chuva vem para todos, e a Bíblia diz que até nisso Jó não pecou, porque ele não se voltou contra Deus para questionar. Então as emoções aí, mas quando toca no fundamento, se não estiver bem posicionado, vem questionamento. Por que meu filho, Deus? Por que comigo, Deus? Porque ele poderia falar isso, porque Satanás tocou num alicerce. Tira o meu dinheiro, mas não tira a vida do meu filho, da minha filha. É dor muito forte. Não sei como se comparar a falta de dinheiro com a falta de um filho. É muita dor, só quem passa que sabe. Tamanha dor. Quando a gente vê um filho se destruindo, é uma dor tremenda. Então, a gente tem que entender, tem que estar preparado nessa batalha. Ele já estava pronto em Deus, porque ele estava andando com Deus, fazendo o que é certo, o que é justo, ouvindo os conselhos da palavra, entendendo o que o Espírito falava. Por isso que quando Satanás tocou no primeiro alicerce, nos filhos, ele reagiu bem. Disse: não importa, eu sei que isso doeu demais, essa bateu, essa carga foi para desabar, mas Ele está comigo, e Ele sabe o que está fazendo, e Ele pôs ainda assim uma posição de fé, de confiança em Deus, e não questionou Deus, e não culpou Deus por isso. Então o campo estrutural, quer dizer, as emoções, mas nesse caso, ele disse: vamos tocar na sua saúde. Então família é estrutural, alicerce. Temos que cuidar bem da nossa família, temos que dar o devido valor à família, porque a família é um alicerce. Eu digo para você que a família é tão importante que às vezes tem muitos que pecam, desprezam a família, vão para fora no mundo se aventurar. Só que lá no final da história, temos que não bem, conseguem ter êxito, mas tem alguns que não conseguem, a maioria. E quando ele se vê sozinho e na desgraça, sabe quem ele procura? A família. Sabe quem se importa com aquele nóia na rua? A nóia, sempre porque ele não sabe quem é nóia. Dependente químico na rua. As pessoas passam até uma sombra, nem vê direito. Mas a família não consegue olhar para aquele jovem, aquela criança que ela criou, e olhar e ver como uma sombra. Não. Tem um valor também muito forte, um significado muito forte. Quem vai se importar com essa pessoa de verdade é só a família que o ama. Ninguém sente uma dor, porque Deus não ligou nada ao teu espírito como Ele ligou aos seus filhos, a sua família, a você, a sua esposa, o esposo, porque é uma aliança, é uma família. Deus fez uma ligação, por isso não tem como você dizer: eu não quero mais esse filho, porque não adianta, isso não se desliga assim, porque você despreza ele, está dentro de você e ninguém tira, porque não é só questão de emoções, de estou bem ou estou mal, é uma questão espiritual também, está no alicerce. Então vida familiar é uma aliança de Deus, é um propósito de Deus estabelecido no mundo espiritual, que ninguém pode mudar isso, ninguém. Então dê o devido valor, porque lá na frente você pode sentir falta disso que você desprezou, você pode precisar e talvez querer corrigir o que você deveria corrigir hoje. Já é tarde, às vezes aquela pessoa já partiu, aquele filho já foi, ou você não tem mais essa oportunidade. Então é alicerce, então valorize, ore, cubra a sua família em oração, cubra a sua família em intercessão, quebrantamento. Senhor, perdoe, cubra seus filhos, cubra a sua esposa, seu esposo, cubra ele em oração, clamando a Deus pela alma dessas pessoas, e dê valor. Procure saber como lidar melhor com a sua família, para mantê-la bem ao seu lado. As pessoas não entendem o valor que uma pessoa tem do lado, até que não perde. Eu já vi isso, irmão, pessoa dizendo: eu brigava direto, mas agora eu sinto falta dele. Mas por que você sente falta dele? Porque eu não tenho de quem brigar. Não, na verdade ela sentiu falta, é mais difícil sem ele. Ele não via o quanto ele me ajudava, sabe? Ele me ajudava e eu não percebia isso. Só tínhamos tempo para discutir as coisas, mas não tinha tempo para entender o valor daquela pessoa. E a pessoa morreu, e aí?
fica só a memória. Então valorize enquanto você tem. É o que Deus te deu, é esse esposo, né? Do jeito, temperamento dele, do jeito que é. É esse esposo que você concordou em uma aliança diante de Deus. É esse que Deus te deu, te permitiu ter. Deus não permitiria o bem, também não permitiria o mal. De repente tem coisas que, não é tão bom assim para nós, mas tem coisas que você saberia disso. Você tem que saber lidar com o ponto fraco das pessoas, com as debilidades da alma da pessoa. Porque Deus, Ele lidar com as suas debilidades. Você não é perfeito. Por que você quer a perfeição das pessoas? Quer a pessoa perfeita do seu lado? Vai para o céu, então. Aí você tem anjo. Está perfeito. Mas se está na terra, tem que saber lidar com as pessoas. Saber lidar com os seus filhos. Saber lidar com o seu esposo, com a sua esposa. Porque às vezes essa pessoa você não está sabendo o valor que ela tem. A ligação que já existe entre você e ela no mundo espiritual. E muitas vezes quando a pessoa parte, você sente o quanto ela é importante. E que você poderia tratá-la melhor e dar um devido valor melhor para ela. Então cuide da estrutura fundamental. E não é o seu dinheiro o fundamental, é a estrutural, é a emoções. O fundamental é a sua família. E o segundo aqui que foi revelado é a tua saúde. Satanás começa pelas emoções para minar, mas ele não está interessado em balançar a casa. Ele quer derrubar a casa. A casa tem que cair. Então balançar as emoções, estou desempregado, não sei o quê. Você vai balançar a emoção, amanhã você pega emprego, Deus te abre caminho. Mas agora, quando a família começa a dar errado, as tretas, as dificuldades, as brigaradas, aí mexe em uma estrutura que te abala. Eu não estou nem mais ano para ir para a igreja. Você vê, Satanás, que beleza. Por isso que ele sabe que se tocar do alicerce, a casa cai. Porque a pessoa abre mão da sua fé e diz, deixa eu tocar agora na saúde dele. Deixa eu tocar no alicerce dele. A saúde é outra área fundamental. Então cuide da sua família. Ele disse agora, eu vou tocar na saúde, porque saúde é fundamental. É um alicerce também. Por que o inimigo citou essas duas coisas? Ele tocou nos filhos, mas deixa eu tocar na pele dele, porque ele sabia. Um homem sem saúde, ele não vai ter nem como fazer as coisas, até que Deus ele não tem como. Tinha um missionário que eu achei interessante a ministração dele, que uma pessoa perguntou para ele, como que você consegue fazer tantas ministrações durante o ano, multidões você arrasa, e consegue manter essa vida de atleta, porque ele era atleta, né? Vivia andando, correndo, fazendo ginástica e mantendo a forma dele. E como você consegue fazer isso? E por que você faz isso também? Ele disse, vou dizer uma coisa para você, sabe por que eu sou atleta? E continuo sendo atleta com 80 anos, eu tinha quase. Porque Deus precisa do meu corpo. Como que eu estaria pregando para uma multidão, né? Você acha que é fácil ficar aqui orando, falando com as pessoas 2, 3 horas ministrando? Se eu não cuidar do meu corpo, eu vou viver menos na terra. E Deus quer que eu viva mais. Porque Deus nos quer na terra, levando a palavra dele, levando as pessoas para o reino dele. Não é no céu que Deus nos quer. Ele quer também, mas não quer assim, criou você para ir para o céu, não, ele criou para a sua glória, para louvor da sua glória, a começar da terra até o céu, mas ele te criou para que você viva a bênção na terra, e para que você abençoe as pessoas, para que você seja um instrumento dele. Então se você não cuidar da sua saúde, como que você vai conseguir fazer o que Deus espera que você faça? Estou cheio de dor, como que eu consigo orar? Se eu estou cheio de dores, eu tenho que começar a orar, eu tenho que começar a cuidar, procurar ajuda médica, procurar alguma forma, a alimentação correta. Isso não é Deus que vai mandar um anjo nutricionista para você, não. Você tem que ir atrás, você tem que buscar. A internet está aí, manda, escreve aí o que você quiser nesse Google aí, que ele vai te dizer o que você tem que fazer. Às vezes, como é isso, que é essa bola, mas vai no médico, é melhor que ele tentar coisa do Google, ele não serve. Mas procura, tem dicas, hoje informação está ao seu alcance, para você cuidar da sua saúde. A saúde física é alicerce, porque você precisa viver bem para continuar e ver a sua geração crescer e poder ajudá-las a entender os conhecimentos de Deus, as coisas que Deus quer que você transfira, até mesmo para testemunhar. Como você vai testemunhar dos feitos de Deus na sua vida se você não conseguir conquistar por falta de saúde? Porque eu não tive saúde para isso, Senhor. Mas Deus ia cuidar de você, Ele guarda você de todos os males. E Ele responde para curar a sua doença quando você tem fé. Mas Ele espera primeiro a tua fé.
Jesus disse: a tua fé te curou. Ele falava para os doentes. Então alguém tinha que orar, alguém tinha que se posicionar e dizer: eu creio. Alguém tinha que tomar uma atitude em relação à sua saúde. Ore a Deus, cuide da sua saúde, preste atenção no seu físico, procure fazer exames médicos se necessário, para ter um mapa. Ah, está bem, não está bem, o que eu preciso fazer? Porque Deus não vai fazer isso por você. É você que tem que cuidar desse templo. Está na Bíblia. Somos templos do Espírito Santo, e é você que é o responsável em cuidar desse templo que Deus te deu. Ele quer habitar em você, mas num corpo saudável, porque um corpo saudável ele consegue usar mais, ele consegue levar você em lugares, ele consegue usar melhor a sua mente, a sua memória, ele consegue utilizar mais do que ele te deu para o propósito dele. E Satanás sabe disso, não deixa tocar você ver. Se ele não dá tudo pela sua vida, ele sabe o quanto é importante a saúde, porque a saúde está perto da morte, né? Para ir embora. E ele sabia disso. Então tem a saúde física e tem também a saúde mental. Então cuide da sua saúde mental também. Porque o inimigo também ele sabe que não só tocando no físico ele paralisa, mas principalmente a mente quando está enferma. Quando a pessoa não está cuidando da sua mente. Porque a saúde do corpo tem a ver também com a mente. Se a pessoa não estiver procurando dar um pause para o lazer, para descansar, para sair com a família, ou sair ele mesmo em um lugar, passear, dar uma volta, fazer uma caminhada, ou ver uma viagem, tem que haver esse equilíbrio na nossa vida também emocional. Não é só trabalho, você vai ficar doente. Dá para entender? Isso não é obra de Deus, não é vontade de Deus, é vontade do diabo tocar no seu físico, ver você destruído fisicamente e mentalmente. Então cuide do seu pensamento também, da sua mente, como está as emoções. Eu estou muito estressado, então procure um médico para identificar, então identifique e procure. Eu vou dar uma pausa nisso, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado, então vamos descansar. Hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou desligar meu celular. Hoje eu vou pegar minha filha, o meu filho, o meu cachorro, vou pegar minha mulher, vou passear, vou dar uma volta, vou num lugar para que a minha mente dê uma pausa, para que a minha saúde mental também seja conservada, porque faz parte do meu corpo. Tem uma frase dos militares que diz: a mente controla o corpo. A mente, porque ele ensina a saúde mental não estiver equilibrada, o corpo também começa a produzir doenças, muitas vezes, que o médico diz que é doença psicológica, porque a pessoa começa a produzir problemas, pensamentos negativos, porque só pensa essa vida, nada eu tenho, nada eu consigo, só trabalho, vai trazendo reações, como raiva também, ódio, mágoa, são coisas emocionais a ser tratadas. Identifique o que está causando o seu problema da saúde mental. Às vezes a falta de perdão. Às vezes a raiva que está sentindo aquela pessoa, cuidado com a raiva, não está na Bíblia. A raiva não pode produzir nada que agrada a Deus. Eu estou com raiva, esse patrão, esse chefe, essa pessoa, esse vizinho, cuidado, porque essa raiva pode produzir doenças no seu corpo. E Deus não quer que você fique doente. Por isso que diz: levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Isaías 53. Cuide da sua saúde. Alicerce que hoje estamos falando família, outro alicerce é a saúde. Cuide da sua saúde. Entenda, porque Satanás ele tem esses dois focos: mexer nas suas emoções através dos seus jumentinhos, dos seus camelos, né, do seu ânimo, das questões financeiras, do trabalho, a falta de resultado. Às vezes ele quer mexer ali, mas ele não está muito preocupado com isso, não está preocupado através dali trincar o seu alicerce, mexer na sua casa, mexer na sua saúde. Então cuide do que é principal. Deus te deu essa família, essa é mesmo. Pô, mas dá essa família aqui não é fácil, mas é essa que você tem. Então Paulo disse: eu aprendi o segredo de estar contente, de viver satisfeito com a vida. O segredo é saber lidar com cada situação, com alegria, não por tristeza. Como ele não é como eu imaginava, ela não é, o meu filho não está fazendo o que eu projetei para ele ser, eu pensei, não, é o que você tem.
satisfaça diante de Deus, agradeça a Deus, porque aquela pessoa ainda está viva e ela pode mudar as atitudes dela. Então, agradeça e comece a orar por aquela esposa, pelo filho, e não seja ingrato. É o que Deus te deu. Cuide desse alicerce. O teu corpo é o que Deus te deu. Eu estou gordinho, estou magro, não interessa, irmão. Cuida da saúde, porque às vezes está gordinho, mas está saudável. E é isso que você tem que preservar. Não é questão de estética do padrão do mundo, não. É uma questão de saúde. Você tem que manter a sua saúde, porque Deus se interessa nisso. Porque você tem que ficar vivo. Quanto mais tempo você ficar vivo nessa terra, mais Deus vai poder te usar. E você vai poder ver mais as obras de Deus ao teu respeito. E a respeito da tua família, da tua vida. Amém? Amém. Deus é bom demais, irmão. Por isso que Ele cuida de nós. É isso que eu tenho para falar. Vamos só para o versículo 5. A gente lê. Vamos para o versículo 5. Aí ele disse: agora, se estenderes a mão, feliz o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Olha só, cara, sabe? Ele ia ficar achando que o diabo está debaixo dos meus pés, sei o que, papá. Jesus te deu autoridade sobre ele, mas não quer dizer que por isso ele deixou de ser inteligente, não. E de ser astuto e saber como agir para te derrubar e te dar uma rasteira. Não vacila com o diabo, não, porque ele não é gente besta para você enganar ele tão fácil. Ele só tem uma coisa na sua vida: o sangue de Jesus e o poder do nome de Jesus. Então esteja atento ao diabo. E ele diz: deixa eu tocar para você ver se ele não vai te amaldiçoar, Deus. Foi isso que ele disse. Qual é a nossa reação diante de uma doença? Diagnóstico: câncer, maligno, maligno. Qual é a tua reação? Ninguém imagina isso. Nem quer, não. Mas se vir, e aí? Minha fé é um pastor cheio de fé. Aí vem: o pastor está com câncer, vai morrer. Tem 6 meses. Qual é a sua reação? Paulo diz que nós vivemos a nossa vida de hoje como fosse o último dia da nossa vida. É o conselho de um homem espiritual. Porque o dia da manhã ninguém sabe. Você está entregue à morte a qualquer momento. E aí vem uma notícia de câncer, eu vou ficar assustado com quem? Se eu tenho fé. Mas abala, porque é alicerce da vida do homem. E Satanás sabe disso, e ele vai lá. Aí se você está pronto, cheio da palavra, cheio da presença de Deus, você vai reagir melhor. Você vai reagir diante da circunstância, e o milagre pode acontecer e você continuar vivo. Ou então você pode morrer mesmo. Mas se morrer, meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. É o que diz a palavra. Porque eu sei para onde eu vou. Então diz, versículo 6, o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não mate, né? Traz o certo, não faz nada, não mate a vida dele, não. Vai lhe dar, né? Vai destruir, não. Porque Jesus veio destruir as obras do diabo. Então, quer ser o que você cobre em oração? Destruir, não, diabo. Você não vai destruir, não. Você pode até fazer tudo isso que você está fazendo aí com meu filho, minha filha, bagunçando o terreno, mas Deus vai consertar isso. Mas destruir, eu não sei não. Matar essa pessoa para não ter mais jeito, não. Porque enquanto ela viver, eu estou orando, e ela vai viver e vai ser salva. Não é assim que você tem que agir. Palavra de poder, de fé, para dar vida às coisas. E ele disse: Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis. Lepra. Pior que câncer, não é lepra? Quem já viu isso na internet? Já teve a oportunidade de decompor-se aos poucos. Acho que era melhor morrer, que é terrível. Por isso que ele desejou o maldito dia que eu nasci, porque foi terrível. Mas então, um dia acorda com o braço, outro dia sem braço, outro dia sem perna, outro dia sem pé, e vai
coagulando, vai apodrecendo e vai caindo no meu corpo. Mas não a angústia que essa pessoa sente. Mas não terrível morte é essa. Isso que Satanás colocou, porque ele não quer. É como diz o ladrão, não tem prazer só em matar. Ele tem requinte de crueldade. Satanás, quando domina um homem para a violência, para o homicídio, quando está sob o domínio de demônios, ele não quer só matar, ele quer picotar. Ele quer tirar coisas, causar dores primeiro. Satanás sabia que essa doença era a ideal para causar sofrimento a Jó, aos poucos, para testá-lo mesmo, para ver se ele não nega. Ele disse, colocou feridas terríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça de Jó. Jó sentou num monte de cinza e pegou um casco para se coçar. Terrível. Isso prova, né, que nem toda doença também são de origens físicas, até muitas vezes são espirituais. Então começa a fonte daquilo. E Satanás tocou na pele, tocou em Jó. Não estava com ela, ficou. Por isso nós temos que cobrir a nossa vida em oração, porque tem muitas noites para que toda bactéria vive de uma certa forma espiritual. É invisível. Você não vê, é um ser vivente ali que causa destruição. É um ser espiritual. E toca, e Satanás vem e toca, e causou o que ele não tinha. Então nem toda doença é muitas vezes espiritual. Por isso você tem que usar a fé. Seja ela física no sentido produzida por uma deformidade, ou uma coisa que você fez por não cuidar, por comer muito açúcar, né? Aí fica diabético. Aí gosta de pãozinho, né? Gosta de sonho da padaria, uma delícia, torta de morango, então nem se fala. Tá bom. Aí foi o diabo, não, foi o diabo da padaria lá da vitrine que pegou. Porque você não vigiou. Você não administrou a sua vida como deveria. Então por isso ele está doente. Mas tem coisa que você não fez nada, você fez certinho, o inimigo vem e toca. Surgem coisas que não eram para estar aí. Por isso que é onde só Deus pode impedir algumas doenças na vida de algumas pessoas. Os médicos não conseguem. Por isso eu ouvo dizer de milagres, que tem coisa que o médico não tem mais, não sei de onde vem, isso tem como fazer. Aí é onde entra Deus. Só Deus pode te livrar de uma doença causada por fundos espirituais. Ele tem o poder, Jesus, de te libertar desse cativeiro. Versículo 9. Versículo. Vamos agora para. Ele diz, ficou coberto de ferido. Versículo 8. Jó sentou no monte de cinza, pegou o caco para se coçar. Versículo 9. E a mulher lhe disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Ao que faz a falta de saúde, mesmo. Até a mulher te deixa. Estou brincando, a mulher dele não deixou não. Mas é difícil. Mesmo mulher ou homem, quer ver a prova de um amor? Porque amarei para sempre. Só a morte nos separará. Se não tiver um amor de verdade, não manda suporte. A mulher aqui, ela viu aquela cena, talvez pela estrutura emocional dela, não dizer que ela, o diabo tomou, não. É porque é muito pesado ver um alicerce ser destruído com a saúde de quem você ama, de um filho, de um marido, de uma esposa, que você então, mexeu naquela estrutura dela, só que ela não estava alicerçada na sua fé como Jó estava, por isso que ela abalou ali, a casa caiu para ela. Ela disse: por que você não amaldiçoa logo e morre? Deixa esse Deus para lá, na verdade ele não mais se importa com você. Não é possível que você está caindo aos poucos do teu corpo, que está ferindo o teu corpo, e você continua ainda dizendo que esse Deus está com você. Não é possível. É muito difícil. Por isso que você tem que entender só a profundidade de uma saúde perdida. Tem que ter um amor muito grande de Deus no coração para poder resistir nesse momento, para poder estar junto do seu companheiro, do seu filho, ao ponto de suportar aquilo e continuar abençoando até o último dia dele. Aleluia. Então vamos lá. A bala, né? Até a vida sentimental das mães começa a afetar. Versículo 10. E Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Ele disse para a mulher: se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças?
Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse nenhuma só palavra contra Deus. O problema não é aceitar a vida de maldição. A contra-ataque de Jó, aqui finalizando, do posicionamento dele. Não é dizer, a maldição, Deus não me daria o problema na minha saúde, daí a saúde não me daria problema. Ele estava querendo dizer que nada foge ao controle de Deus. Que o mesmo Deus que sabe quem eu sou e a saúde que eu tenho, também é o Deus que sabe que eu estou passando, ele quer dizer. Ele sabe esse momento de dificuldade que eu não consigo entender. Não é uma doença que eu provoquei. Eu não fui na padaria, eu confesso, eu prometo para vocês que eu não fui pegar doce para ficar diabético. E ele falou, eu não fiz isso. Apareceu no meu corpo essa lepra. Eu não estou em pecado, porque naquele tempo tinha um problema, sabe? Quem pecava lá, no tempo da lei, as doenças vinham, era coisa de, nós crentes de hoje, e fica por isso mesmo, pela misericórdia de Deus. Aquele tempo falou que ia fazer e não fez por quê? Porque, tá bom. Daqui a pouco estava uma doença no corpo, porque Deus levava a sério os ossos diante dele, e Deus leva ainda, mas havia uma consequência. Hoje a graça, ufa, obrigado Jesus, o sangue de Jesus foi derramado, e por causa disso, você não tem a sentença da lei, ela não vem tocar sobre você mais, a maldição é a morte. Jesus venceu a morte por isso. Então aquilo que vinha como consequência sobre aqueles que desobedeciam ou não cumpriram suas alianças com Deus, a cruz quebrou essa sentença da morte, da doença sobre a vida da pessoa. Hoje você pode retomar a sua vida pela fé em Cristo, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Mas só voltando ao contra-ataque para finalizar, a posição de Jó foi a mesma, não questionou Deus, porque Satanás tocou nos alicerces da família, ou porque Satanás tocou no alicerce do seu corpo, que é a sua saúde. Ele não questionou Deus, ele não se voltou contra Deus para dizer, por que Deus? Por que comigo? Por que eu não fiz nada de errado? Não. Ele se voltou para o Senhor, até esse primeiro momento. Ele disse, se Deus está no controle, ele viu que eu estava bem, e ele viu que eu estou mal. E se ele está vendo que eu estou mal, ele tem poder para me curar. Quem sou eu? Eu amaldiçoado, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Deus me livre. Ele sabia quem era o Senhor. Aquela mulher estava lá, ele não teve a fé, não estava alicerçada na fé para entender aquele momento de batalha espiritual. Mas Jó estava. Ele entendeu que aquilo era um pouco além do que os homens poderiam tentar entender. E ele preferiu confiar em Deus. Então, diante das suas batalhas, não só se apresente para lutar pela sua vida, pela sua família, pelas suas finanças, mas esteja preparado para que quando as coisas derem errado, você reaja com fé. Não reaja com questionamento. Questionamento é presença de medo, é presença de rebeldia. A gente questiona. Eu costumo dizer que quem pergunta é quem não quer fazer. Fala, tem que fazer isso. Precisa fazer mesmo. Perguntou. O que é que eu faço? Não, se você quiser saber o que tem que fazer, tem que fazer. Não precisa perguntar o que é que eu faço. Você sabe que tem que fazer. Às vezes o questionamento é sinônimo de omissão, de negligência. Questionamento é sinal de rebeldia. Por que só comigo? Então cuidado. Porque é essa posição que Satanás gosta para abalar os seus alicerces. Definitivamente destruir a sua vida, porque realmente tocar na tua família dói, matar teu esposo, tua esposa, teu filho dói, perder alguém é uma dor terrível, e a tua saúde também dói de uma forma tremenda. É uma coisa muito, esses alicerces é um balanço que cai a casa, que derruba qualquer um. Mas se você estiver alicerçada na fé, na rocha, a sua reação, mesmo quando os seus alicerces estão sendo abalados, será a rocha que é Jesus, eu digo. Você vai reagir bem, porque Jó não pecou, a Bíblia diz ainda assim. Porque depois você vai ver no final do livro de Jó, Deus deu o dobro da vida. A recompensa vem, mas na batalha, aquele momento de batalha espiritual, aquele aperto de pulso saindo, aquela dor, aquela angústia, aquele momento de conflito, de entendimento, mas passa.
Porque aqueles que ficam firmes no Senhor, a palavra de Deus diz em Isaías 23:6, aquele que fica firme, cuja mente está firme, Deus o conservará em paz, aquele cuja mente está firme no Senhor, porque ele confia no Senhor. Aí você vai reagir da melhor forma. Por isso, jejum, use suas armas espirituais, ore, se encha da palavra, faça oração de intercessão, de misericórdia pela sua vida, pela vida dos seus filhos, peça perdão a Deus, por você, pelos seus filhos, cubra a sua família em oração, cubra a sua saúde em oração e cuide da sua saúde mental e física, e você vai sair muito bem. No final do livro de Jó, Deus prosperou Jó em dobro de tudo que ele tinha. E assim Deus faz com aqueles que ficam firmes na sua posição. Satanás pode balançar, mas não vai destruir a tua vida nem a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer para então, para gente orar. Queria que passasse a ceia. Pode passar a ceia. Pegar a ceia, continua. Chama a Rita, por favor. Amém. Glória a Deus. Então essa é a palavra, essas visões que Deus vem dando da batalha espiritual do que nós propomos a fazer. Fica firme. Não deixa as emoções falar mais alto, não deixa a fé falar mais alto. Não fica triste, angustiado por muito tempo, não. Meu Deus, não, põe em oração. Ajoelhe e ora. Está difícil, vai no hospital, não deixa ser vencido, estou triste, Deus não está aqui, meu marido, minha esposa, não se abate, não deixa o abatimento te paralisar, reaja, mas não reaja para reclamar, reaja para usar a tua fé e não para reclamar. Amém? Então vamos celebrar a vida que temos em